convidado especial, e ele vai ficar aqui, se ele fica Lutero. Isso. Lutero vai ficar aqui para nos ajudar. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar pessoalmente para Lutero, que eu trouxe Lutero em pessoa. Tá? Então, eu vou reivindicar a minha suíte para o ano que vem também. Eu vou entrando na concorrência com o baixinho ali. Amém? Mas glória a Deus. Obrigado, irmã. Meus irmãos, mas agora falando, né? Assim, de forma bem centrada, de forma bem séria. Meus irmãos, nós temos uma oportunidade que cada vez está ficando mais rara nas igrejas, inclusive igrejas reformadas. Meus irmãos, é muito importante nós sempre lembrarmos da nossa origem. A nossa origem, ela fortalece os nossos valores. A nossa origem, ela fortalece os nossos princípios. E hoje, mais do que nunca, nos dias que nós temos vivido, nós temos a urgente necessidade de voltar para princípios e valores. Quando nós olhamos, meus irmãos, o papel tão relevante que as igrejas reformadas tiveram no decorrer da história da igreja, é uma coisa maravilhosa. Como Deus usou as igrejas reformadas ao longo da história, a partir da reforma protestante. E hoje nós chegamos, meus irmãos, em pleno século 21, 507 anos depois da reforma, sendo, meus irmãos, desafiados a retornar para os nossos princípios e para as nossas origens como igreja reformada. Meus irmãos, para tristeza nossa, existem muitas igrejas reformadas que hoje elas estão mortas. Elas estão mortas. Por exemplo, quero até parabenizar, acho que é a irmã Carol, né, que fez uma decoração em toda a nossa área ali de refeição, com figuras e com pequenos relatos dos pré-reformadores, dos reformadores e de alguns pós a reforma. Entre eles ali, chama a atenção, meus irmãos, de John Wesley. E ali, na pequena história que foi colocada, nós vemos que John Wesley, ele foi um homem usado por Deus na Inglaterra, no século XVIII. E ali, meus irmãos, mesmo Deus usando, principalmente no campus universitário, eles foram conhecidos pela sua forma, pela sua disciplina de orar regularmente, estudar a Bíblia regularmente no campus universitário. Por isso que eles foram chamados de metodistas, por serem metódicos, disciplinados. Mas teve um momento na vida de John Wesley que ele não estava conformado com a sua vida espiritual e por entender que ele poderia fazer mais, ele poderia servir mais. Então, meus irmãos, naquele momento onde ele estava ali, desanimado com a sua vida espiritual, mesmo fazendo toda aquela dinâmica, algo aconteceu na vida dele. Foi quando ele leu e começou a estudar os relatos de Lutero, quando Deus trouxe iluminação à mente e ao coração de Lutero sobre o pecado e sobre a justificação pela fé. Então, a partir daquele momento, irmãos, John Wesley, ele se enche de quê? De alegria, ele se enche de força, ele se sente livre e ele começa, meus irmãos, a pregar, a evangelizar como nunca na vida. Segundo a biografia de John Wesley, no século XVIII, somente, meus irmãos, os trechos que ele andou a cavalo, cruzando toda a Inglaterra,
levando o evangelho, pregando e falando sobre Cristo. Estima-se que John Wesley, ele tenha andado e cavalgado por cerca de 400 mil quilômetros. 400 mil quilômetros. Ou seja, irmãos, o que o poder de uma renovação faz no coração de uma pessoa? Ele morreu, depois ele morreu como anglicano, depois é que foi instituída a igreja metodista, e ele teve um papel muito relevante, mas há cerca de 3 anos atrás, a igreja metodista wesleyana da Inglaterra, eles fizeram um sínodo e eles passaram a admitir casamento homoafetivo. Para pensar, o legado, a construção, a história, as vidas que foram ganhas para o reino. Uma igreja séria. E agora, precisando ser reformada. Igrejas presbiterianas nos Estados Unidos. Existem algumas convenções de igrejas presbiterianas, que também é igreja reformada, que também eles, há poucos anos atrás, eles também entenderam que não há problema em reconhecer e em celebrar também casamento homoafetivos, dentre outras práticas. Então nós vemos, irmãos, que tanto na Europa quanto também na América do Norte, Estados Unidos, que também foi um grande berço, nós vemos que muitas igrejas, elas estão fechadas. As igrejas estão fechadas, as grandes igrejas históricas na Europa, transformando em cinemas, boates. Isso nos chama a essa necessidade de entendermos, irmãos, que nós precisamos manter viva não somente este memorial, essa tradição, mas nós precisamos incorporar os valores que a reforma trouxe para a nossa vida. A voz de protesto que se levantou antes de Lutero, a voz de protesto que se levantou através de Lutero, e as vozes que se levantaram depois de Lutero, não podem se calar. Elas precisam ecoar nos dias de hoje. Elas precisam ecoar através da igreja de hoje, onde eu e você, nós fazemos parte dessa igreja. Por isso, mais do que nunca, meus queridos irmãos, hoje, além de resgatar todas essas informações, toda essa nossa base histórica das nossas raízes, nós precisamos também manter e resgatar a nossa posição como protestantes. Ter a posição de um protestante não é simplesmente professar uma religião diferente da Igreja Católica, mas professar ser um protestante nos dias de hoje significa que nós temos que ter, irmãos, uma voz de protesto. Uma voz de protesto contra o pecado, uma voz de protesto contra as coisas do diabo, uma voz de protesto contra o engano, uma voz de protesto contra a apatia, uma voz de protesto contra a preguiça, uma voz de protesto contra o comodismo, uma voz de protesto frente às heresias, uma voz de protesto frente aos enganos, e que estão entrando, permeando, enlaçando e afastando muitas pessoas, muitos irmãos de Cristo, da palavra de Deus. A nossa voz hoje, irmãos, mais do que nunca, precisa ecoar nesses dias. Nós temos que ser, de fato, uma voz de protesto nos nossos dias de hoje. Amanhã o pastor Glaico vai nos trazer uma ministração abençoada, desafiadora, mas vai pensando nisso. Eu e você hoje, nós como igreja, uma igreja de origem protestante, nós precisamos entender isso. Precisamos, irmãos, nos posicionar como protestantes nos dias de hoje. Amém, irmãos?
Glória a Deus? Então tá bom. Meus irmãos, feito isso, apenas para fazer uma breve ponte, hoje pela manhã, o pastor Fabrício nos trouxe aí, não somente uma palavra, mas uma aula abençoada. Deus abençoe o pastor Fabrício, né? Ou seja, Deus o capacitou a resumir 1.500 anos, né? Ou seja, em uma hora, né? Então, seja um poder de síntese abençoado. Eu espero poder fazer o mesmo nesse momento. Tá bom? Amém. Então, meus irmãos, de uma forma rápida, o contexto, antes de nós entrarmos nos 5 solas que o nosso amiguinho Lutero, ele vai nos ajudar, tá? Bom, então, meus irmãos, como o pastor Fabrício, ele nos falou hoje pela manhã, a igreja cristã, ela era extremamente perseguida, maltratada pelos romanos e pelos pagãos também da época. Então, meus irmãos, só resgatando, que é importante a gente entender isso, no ano de 312, levanta-se Constantino, e ele tinha um desejo de se tornar imperador. Então, no ano de 312, ele precisava travar uma batalha contra um sujeito chamado de Magêncio. O nome dele mesmo era Marcos Aurelius Valérius. Parece nome do filme de gladiador, daqueles personagens, né? Mas, então, esse cidadão, ele era usurpador e ele era imperador. Então, no ano de 312, Constantino precisou, então, travar uma batalha com ele numa ponte que dava acesso a Roma. E antes dessa batalha, ele olhou nos céus e ele viu uma frase. E essa frase era em latim e dizia: por esse sinal vencerás. Então, ele viu o sinal da cruz nessa visão e esse dizer. Então, segundo os historiadores e os relatos, então ele ordenou a todos os seus soldados do exército a colocarem, a pintarem uma cruz nos seus escudos, e eles foram para a batalha e venceram, então, esse cidadão, né? Esse tal de Magéros. Com isso, ele se transforma, então, em imperador. No ano seguinte, em 313, então, ele reconhece e ele declara o cristianismo como uma religião legal no império. O que significava isso? Que a partir daquele, o Edito de Milão, então o cristianismo, ele passou a ser uma religião legal, reconhecida pelo Império Romano, e a partir então desse decreto, cessou-se aquela perseguição tão cruel e devastadora contra os cristãos. Ok? Mas somente no ano de 380, quando houve o chamado Edito de Tessalônica, que foi promulgado pelo imperador Teodósio I, ele então declara o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Então o cristianismo, primeiro ele foi legalizado e depois ele foi reconhecido como a religião oficial do Império Romano. E aí, o que acontece? Quem não era cristão, ele tinha que escolher, ou agora ele professava ser cristão, ou quem ia para a fogueira era agora os pagãos. Ou ele professava ser cristão, ou quem iria, né? Ou seja, passar pelo cerol, seria eles. Então, o que aconteceu? A partir, então, desse decreto, o cristianismo, ele foi reconhecido como a religião oficial do império, e aí, ou seja, todos os pagãos, com as suas religiões, com os seus cultos, as suas práticas, passaram a ser aceitos dentro, agora, do chamado cristianismo. Então, ou seja, todas aquelas práticas de idolatria, aquelas práticas de misticismo, tudo agora passou a entrar dentro do cristianismo. E a partir daí, a igreja, ela foi se aproximando da política. Houve então a junção da igreja com o Estado.
E então, o pastor Fabrício falou muito bem hoje, então o cristianismo ele foi se perdendo, a essência da igreja foi se perdendo, a essência do evangelho foi se perdendo. Abre parêntese, sempre havia alguns remanescentes fiéis à palavra de Deus que corriam pela adjacência do corredor da história, mas eles não tinham força para poder mudar o sistema. Mas sempre houve um pequeno grupo remanescente, e que dava vida, e que sofria, mas sempre deixava ainda viva e acesa a pureza do evangelho. E então nós vemos que, à medida que essa estrutura, ela foi então se organizando, então a igreja foi tomando forma, a igreja foi se estruturando de tal forma, que ela foi incorporando dogmas, ela foi incorporando leis, decretos, ela passou, por exemplo, a aceitar as avaliações, as interpretações dos pais da igreja, sem crivo, sem filtro. Então, ou seja, não somente os pais da igreja, sério, como Agostinho de Hipona, Tertuliano, Ambrósio, Clemente, dentre outros, Savonarola, eles recebiam todas as interpretações desses pais da igreja e considerava como algo fiel. Eles estruturaram também um chamado magistério, que era composto de um colégio de bispos que eram orientados, liderados pelo Papa, onde se discutia a interpretação das Escrituras, e o que eles interpretavam e decidiam era o que valia. Então a igreja ela foi se estruturando nesse sentido, foram se criando estratégias, objetivos, foi se misturando, a questão econômica começou a falar mais alto, a questão do poderio começou a falar mais alto, do status. Então, meus irmãos, quando chegou nos dias de Lutero, ou seja, não era um cristianismo que existia. Era tudo menos um cristianismo. Era tudo menos a palavra de Deus. Era tudo menos o evangelho. Então, os dias de Lutero foram marcados, irmãos, por dias de profunda densidade das trevas. Não é à toa que parte desse período a história considera como a idade das trevas também. A idade das trevas. Mas Deus, meus irmãos, Ele é o Senhor da história. Amém? Deus, Ele é o Senhor da história. Deus, Ele é o Senhor da igreja. Deus não perde controle de nada. Então foi quando, em 1517, ocorreu a reforma protestante através do nosso amigo Lutero, que era um monge agostiniano, temente a Deus, mas extremamente perturbado, principalmente por um espírito de condenação que ele tinha sobre a sua vida, porque ele se julgava o pior dos homens, e ele acreditava, como foi falado, que para ele ser aceito por Deus, ele tinha que fazer por merecer. Então ele sofreu muito. Ele era literalmente piedoso, mas perturbado. Então, meus irmãos, diante de todo esse cenário que ele viu, venda das indulgências, purgatório, John Tetzel falando, aquelas heresias, segundo a sua história, uma das gotas d'água que instigou Lutero a buscar de uma forma mais intensa a palavra, principalmente ao estudar o livro de Romanos, foi quando ele ouviu John Tetzel falar que à medida que o dinheiro tilintava nos cofres, as almas saíam voando do purgatório. Aí foi a gota d'água para Lutero. E ele ficou profundamente incomodado com isso. Ou seja, John Tetzel não sabia o tamanho da munição
que ele deu para Lutero ao falar isso, né? Então, meus irmãos, Lutero, ele começou a questionar o poder do Papa para perdoar pecados, o perdão dos pecados dos mortos, libertação das almas que estavam no purgatório. Ele negava que a cruz adornada com armas papais era tão eficaz quanto a cruz de Cristo. Ele passou a questionar a corrupção e imoralidade do clérigo da igreja. Ele passou a questionar a venda das chamadas simonias, que era o comércio de objetos sagrados e a venda de títulos importantes, eclesiásticos e políticos. Não parece nada com o nosso advento Brasília, né? Não era fácil. Então ele questionava também os meios para se construir a Basílica de São Pedro em Roma, a venda de indulgências, o perdão ao cristão. Então ele começou a questionar todas essas coisas. Isso foi sendo, irmãos, reproduzidos em quê? Nas 95 teses. Ele foi pegando todos esses pontos e Deus foi o capacitando, e ele foi estruturando todos esses questionamentos, essas argumentações, e em 1517, 31 de outubro de 1517, ele pregou nas portas do Castelo de Wittenberg as 95 teses. Naquela época, os debatedores publicavam os seus objetivos e os seus desafios de debate eram públicos. E quem quisesse participar ou debater, ele lia, e aí tinha o local, tinha o horário onde aquele que estava convidando para o debate iria estar, para que então pudesse ser debatido e confrontado as ideias. Lutero pregou as 95 teses. E não apareceu ninguém. Não apareceu ninguém. Eu acredito, meus irmãos, que não apareceu ninguém porque os argumentos dele pegavam fogo. Os argumentos de Lutero pegavam fogo porque os argumentos dele foi baseado na palavra de Deus. E aquilo era obra de Deus. E quando Deus está numa obra, ninguém resiste. Então eu acredito que ninguém naquele momento ousou. Por quê? Porque as 95 teses era como se estivesse pegando fogo. Quem chegava perto lia. É como se o fogo estivesse pegando. O fogo estava sapecando. Irmãos, quando Deus ele está presente, quando Deus ele está em algo, existe algo diferente. E aí ele coloca então as suas 95 teses. E aí, as suas 95 teses, elas foram o desdobramento, inicialmente, dos 5 solas. Os 5 solas foram as doutrinas centrais da visão reformada. Os 5 solas foram os pilares. E então Lutero, ele condensou todos os seus questionamentos. Ele condensou todas as suas teses dentro dos 5 solas. E os 5 solas, eles foram propagados. Irmãos, ninguém compareceu para o debate de Lutero, mas as suas 95 teses, elas percorreram toda a Europa. Então, de uma forma objetiva, como eu acredito que os irmãos já estão também craques, aí nos 5 solas, tantas fantasias, todos pesquisaram, e tem se falado tanto, Então, ou seja, nós vamos ser objetivo nos 5 solas. Mas é importante, irmãos, nós entendermos que esses 5 solas que nós vamos falar, eles não ficaram lá em 1517, não. E eles não se perderam também ao longo da história. Mas esses 5 solas permanecem vivos e são essenciais para a igreja de hoje. Quem é a igreja de hoje?
Então, fala assim, quem é a igreja de hoje? Faz o dedinho. Eu. Quem faz parte da igreja de hoje? Eu. Então, meus irmãos, o que nós vamos falar, embora nós já ouvimos várias vezes, mas é importante a gente resgatar, porque a gente precisa. Amém? Então, 5 solas, já está aí, aqui atrás. Sola Escritura, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide e Sola Deo Glória. Então, falando, meus irmãos, o primeiro sola Escritura. Só a Escritura, somente a Escritura. Então, meus irmãos, Martinho Lutero, ele levantou esse sola significa somente, lá do latim. Então, Lutero, ele levantou a ideia desse primeiro sola, somente a Escritura. Somente a Escritura. E essa ideia que ele queria e que ele conseguiu transmitir e propagar era para combater aquela estrutura que havia sido criada ao longo do século IV até aquele começo do século XVI, onde gradativamente a Escritura, ela não era a principal fonte. A Escritura não era a principal fonte de ensino, a Escritura não era a principal fonte de orientação e não era a principal fonte de fé e prática. A Bíblia, nos dias de Lutero, possuía outros concorrentes. Quem eram esses concorrentes que concorriam com as Escrituras? Os concílios. A igreja realizava concílios, e o que era decidido nos concílios tinha o mesmo poder e autoridade das Escrituras. O que o Papa, ele decidia, tinha o mesmo poder e validade do que a Bíblia, porque o Papa, ele foi considerado infalível. Então havia outras fontes que concorriam com a palavra de Deus. É interessante, meus irmãos, nós entendermos que Lutero, ele resgatou muito a questão do direito e do dever que o povo de Deus, que o crente tem de examinar a palavra de Deus. E ele fazia menção de Atos 17, os crentes bereanos. Somente, irmãos, a palavra de Deus. Por que isso? Porque na visão de Lutero, o que o povo precisava era somente da palavra de Deus, que era ocultada a eles. Eles não ouviam a palavra no seu idioma, ouviam somente em latim. E muitas missas onde a palavra de Deus ela era lida, o sacerdote lia de costas. Meus irmãos, isso é muito importante. O que nós precisamos e precisamos resgatar para os dias de hoje é esse sola, somente a Escritura. E hoje, meus irmãos, o desafio é grande, por quê? Porque as pessoas dentro do nosso meio não estão, na maioria das vezes, considerando só a Bíblia, só a Escritura, como fonte essencial e necessária para a sustentação da vida cristã. Muitos acreditam na Bíblia com a consciência, mas não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia. Mas essas mesmas pessoas, elas leem tantos livros, livros de autoajuda, livro para ser próspero, livro para vencer depressão, livro para conseguir um casamento abençoado, livro para ter uma família estruturada, livros de profetas, entre aspas, livros de profetadas, livros de doutrinas esquisitas. As pessoas estão abandonando a Bíblia para se alimentarem de outras fontes que não levam a vida, que não geram a vida. Livros
de escritores, que são alguns até mesmo enviados do diabo, para escrever bonito, para pegar a palavra, fazer uma mistureba, confundir a vida das pessoas, fazer alianças com outros escritores, com outros movimentos, para se autopromoverem. O que a gente precisa é, primeiramente, se estruturar na Bíblia. Precisamos nos estruturar na palavra de Deus. E outras literaturas, nós tendo a maturidade necessária, elas servirão para aprimorar um determinado ponto na nossa vida, na nossa caminhada. Mas o que a gente precisa para ter base, irmãos, é a palavra de Deus. É somente a palavra de Deus. É somente a palavra de Deus. Tem muita gente trocando a Bíblia por The Chosen. Viu, irmãos? Eu já vi The Chosen, vi todas as séries, todos os episódios. Bacana demais. Mas tem muitas pessoas, irmãos, que estão trocando a Bíblia por The Chosen. Qual é o primeiro sola? Então vamos falar bem forte. Primeiro sola, só a Escritura. Nada contra você ler outros livros, outras literaturas. Mas primeiro, meus irmãos, leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Conheça a Bíblia. Meus irmãos, a situação é tão caótica, que eu não sei se eu rio ou se eu choro de tristeza ou se eu rio para não chorar. Tem cada batatada pregada por aí, né? Ou seja, em congresso, principalmente de jovem, né? Jovem tem muita força, mas muitas vezes jovem não tem cabeça. Jovem segue mais a emoção do que a razão, né? Então, ou seja, teve um vídeo que circulou um tempo, num congresso lá de jovens, né? E o pastor, ele pregando, falando, aí o pessoal do louvor estava cantando aquela música, né? Solta o cabo da nau, né? E aí o pastor pegou, naquele momento, os jovens cantando e uma multidão, né? E aí ele pega e ele começa a falar de forma envolvente, né? Ele começa a falar, meus irmãos, você tem que ser como Nabal, que foi um cabra corajoso, um cabra valente, um cabra que servia a Deus, um cabra que amava a Deus, que tinha vitória. Você tem que ser um varão valoroso como Nabal. Né? E todo mundo né? Ou seja, eu não sei se a gente ri ou se a gente chora, né? Trocou lá, né, um elemento aí de navegação, né, por um guerreiro, aos moldes de Davi, e todo mundo aplaudindo, batendo palma, né? Acéfalos bíblicos, acéfalos da palavra de Deus. Um outro agora, pregando na igreja também, né? Falando, meus irmãos, que Jesus era muito bem sucedido, um empresário, porque ele assumiu a carpintaria do seu pai José quando morreu, né? Ou seja, quando José morreu, José entregava uma mesa de 6 cadeiras por ano. Mas depois que ele morreu, Jesus aceitou aquele desafio e ele assumiu a carpintaria de José. E Jesus começou a pegar muito dinheiro. Era 12 meses para entregar uma mesa de 12 cadeiras. E Jesus começa a trabalhar na carpintaria. E os clientes chegam e falam: Jesus, em quanto tempo você vai entregar essa mesa? Seu pai entregava em 12. Será que em 7 você consegue? E esse pastor falava a resposta de Jesus: não, que 7? Eu te entrego, né? É agora, receba. E aí Jesus foi fazendo uma mesa, foi fazendo outra, e foi fazendo isso, e foi fazendo isso. Ao final de um ano, Jesus estava abastado, e Jesus, ele tinha uma casa onde?
Na praia. Jesus tinha uma casa na praia, Jesus era bem sucedido, né? E todo mundo lá, gente até sendo arrebatado, né? Gente até sendo arrebatado. Meu Deus, onde que nós vamos parar? E as pessoas engolem, recebem isso, bate palma, dá cambalhota, fala em mistério, é arrebatado. Mas são acéfalos da Bíblia. Não tem cérebro, não tem memória, porque não lê a palavra de Deus. Primeiro sola, só a Escritura. Amém, queridos? É isso mesmo, Lutero? Tá vendo? Bom, segundo sola, solos Christus. Vamos falar, solos Christus. Vamos lá? Segundo sola, solo Christus, ou somente Cristo. Somente Cristo. Então o que Lutero queria trazer, irmãos, era a visão de que somente Jesus é necessário para a salvação do homem pecador. O sacrifício de Cristo, ele foi completo, perfeito e autossuficiente ali na cruz, não precisa de nenhum complemento. Não precisa de nenhum complemento, né? Então, meus irmãos, nos dias de Lutero, ele vivia e ele começou a lutar contra o sistema daqueles dias que estavam substituindo a suficiência de Cristo por outros elementos. Não era mais suficiente só o sacrifício de Cristo. Agora era necessário também, para ser salvo, era necessário agora ter intermediários. E aí, por exemplo, a Igreja Católica instituiu no ano de 431 o culto a Maria. Em 787, o culto às imagens. E em 933, instituiu a canonização de santos. Então, ou seja, Maria, os santos e principalmente os santos de elite, os canonizados, né? Eles estavam no mesmo nível de Jesus para poder interceder a Deus por nós pecadores. Era a visão daqueles dias, né? Então, e além disso, naquela época, Lutero, e ele se sentiu assim, porque foi instituído também a figura do vigário. Ou seja, os padres, eles passaram agora a ser chamados de vigários, né? Do latim vicarium, que significa substituto. Então, naqueles dias, irmãos, os padres, eles atuavam como os substitutos de Cristo aqui na terra. Por isso que tinha a prática da confissão. Os padres tinham autoridade para ouvir os pecados e tinham autoridade para perdoar os pecados, dando cumprimento de penitências para os pobres pecadores. Então o sangue de Cristo não era suficiente. O sangue de Cristo, o sacrifício não era necessário. Então Lutero, meus irmãos, ele foi vendo tudo isso. E ele entendeu, o que as pessoas precisam não é de mais intercessor, porque a palavra de Deus fala que há somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então ele começa agora a propagar, começa agora a levantar essa bandeira, é somente Cristo. Então os irmãos percebam que Lutero, ele começa agora a combater os pilares da Igreja Católica na época. Ele começa agora a minar, ele começa agora a colocar dinamite naquela estrutura que afastava, impedia as pessoas de conhecer a Jesus
e de serem salvos. Pelo terceiro sola, né? Sola gratia. As pessoas, elas deveriam ser salvas, mas a salvação, ela é pela graça. Então Lutero, ele levanta então e estrutura o seu terceiro sola gratia, ou seja, somente a graça. Então o terceiro sola é somente a graça. O que as pessoas precisavam para ser salvas? Elas não precisavam ter mérito, elas não precisavam fazer por merecer, porque Lutero, ele entendeu, irmãos, que o homem, ele é totalmente corrompido, depravado, ele não tem a mínima condição de tomar a iniciativa para ser salvo, e muito menos o poder para se autossalvar. Então Lutero, ele entendeu que a salvação é somente pela graça, ou seja, o homem pecador não merece, mas por causa do amor de Deus, ele enviou Jesus, um sacrifício perfeito, pleno, completamente autossuficiente, como demonstração do seu amor e da sua graça. Então Lutero, meus irmãos, ele começa agora, né, a trabalhar, né, nesse sentido. E algo que irritava muito Lutero, uma declaração do Papa Eugênio IV, que ele dizia: nós declaramos, dizemos e proclamamos que é absolutamente necessário para a salvação de toda criatura humana estar sujeita ao pontífice romano. Ou seja, a declaração papal era lei. Em outras palavras, era: não existe salvação fora da igreja. Se você não é um cristão e se você não obedece aos dogmas e leis da igreja, você não é salvo. Então, ou seja, a salvação, ela precisava ter um mérito. Quem obedecia os dogmas da igreja, as leis da igreja, era salva. Então percebam os irmãos que a igreja colocava a própria igreja acima da graça de Deus. E isso, meus irmãos, existe nos nossos dias de hoje. Algumas igrejas, principalmente segmento neopentecostal, e algumas seitas, onde a salvação é somente no meio delas. O crente só é salvo se for da igreja deles. Nos nossos dias, hoje, século 21, hoje. Por isso que a gente encontra tantos irmãos em Cristo machucados por aí afora, porque saem dessas igrejas achando, com essa mentalidade: eu saí da igreja, eu agora estou perdido. Então, já que eu estou perdido, eu vou para o pecado mesmo, eu vou para o mundo mesmo, eu vou curtir a vida mesmo, porque eu estou perdido mesmo, eu já saí daquela igreja, eu já saí daquele meio. Eu já encontrei, irmãos, pessoas assim, já trabalhei com pessoas assim. É um sofrimento terrível que as pessoas têm na mente. E não poucos casos de pessoas assim que chegam ao suicídio. Por causa do tamanho tormento que o diabo coloca na mente das pessoas. Você está de fato perdido. Então, irmãos, é muito importante nós entendermos aqui, né? Ou seja, somente a graça é a única causa eficiente da salvação. Por isso, lá em Efésios capítulo 2, vai dizer que a salvação é pela graça. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Amém, irmãos? Esse solo, ele é muito importante, né? O que vai nos conduzir, irmãos, à salvação é a graça de Deus. Não é igreja,
não é pastor, não é missionário, não é denominação. O que conduz à salvação, meus irmãos, é a graça de Deus. Amém? Depois ele chega no seu quarto sola fide. Somente a fé. Vamos dizer junto? Somente a fé. Este foi o sola mais importante, meus irmãos. Esse foi o sola mais importante, porque ele não foi simplesmente uma dinamite, né? Mas foi uma bomba atômica que Lutero colocou na base do sistema religioso da época. A justificação não é por obras. A salvação não é por obras. A justiça de Deus, ela não é efetiva para condenar, em primeiro lugar. Mas a justiça de Deus em Cristo Jesus, ela é suficiente para salvar o homem pecador. O homem não é salvo por aquilo que ele fizer, mas ele é salvo pela sua fé, justificada em Cristo. Cristo é a nossa justiça. Quem é justificado em Cristo, ele é salvo. Romanos 8:1, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, irmãos, Lutero, ele estudando o livro de Romanos, no capítulo 1 e principalmente no capítulo 3, ele vai chegar àquela conclusão, né? Ele vai chegar à conclusão. Concluímos, pois, 3:28, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Esse foi o texto que libertou a mente e o coração, irmãos, de Lutero. E ele passou, irmãos, a não ter medo de Deus. Porque antes ele tinha medo de Deus, achando que Deus estava com um mata-mosca gigante. Lutero pecou? Toma, Lutero. Você sofreu, né, Lutero? É? Ou seja, Lutero achava que Deus tinha um mata-mosca gigante. Toda vez que ele pecava, Deus ia lá e castigava, executava o juízo. Mas depois, irmãos, Lutero, ele entendeu, Deus, a justiça de Deus para o crente é para transformar o crente em amigo de Deus. É para transformar o crente em filho de Deus, em amigo, irmãos. Isso libertou, isso foi libertador demais para Lutero. E isso foi, irmãos, uma bomba atômica que Lutero lançou nas bases do catolicismo naqueles dias. A justificação, ela é por meio de Cristo. Não é a igreja que me justifica, não é o Papa que me justifica, não são os dogmas da igreja que me justifica, não é a indulgência que eu pago, a indulgência significa perdão, que me justifica. Quem me justifica é Jesus. Jesus, Ele é a justiça de Deus, e Deus me cobriu, Deus me recobriu, me revestiu da sua justiça. Então, quem é revestido de Cristo, irmãos, ele está debaixo dessa bênção maravilhosa chamada de justificação. Isso foi maravilhoso. Esse foi o principal sola de Lutero. Foi o que deu mais sustentação e foi a bomba atômica que o sistema romano recebeu naqueles dias. Isso aí, irmãos, de fato foi maravilhoso. E por fim, meus irmãos, ele chega no seu quinto sola. Soli deu glória. Ou seja, glória somente a Deus. Vamos dizer juntos? Glória somente a Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Lutero entendeu que era necessário resgatar aquele princípio de entendimento e de correspondência a Deus, dando glória somente a Ele. Porque Lutero começou a ver, porque todo o sistema roubava a glória de Deus, roubava a glória de Cristo.
A igreja tinha autoridade. A palavra do Papa tinha autoridade igual a palavra de Deus. Só era salvo mediante a obediência à igreja. Só era salvo pagando pelas indulgências. Só era abençoado pelas relíquias, pagando pelas relíquias. Pedaço da cruz de Cristo, frasco com leite de Maria, prego que pregou, que crucificou Jesus, pedaço do manto de Cristo, tantas coisas, pelo do jumento que levou Jesus, é muita coisa. Então tudo aquilo, meus irmãos, Lutero, ele entendeu, tudo isso tirava a glória de Deus, a igreja tirava a glória de Deus, o Papa tirava a glória de Deus, os padres, assim como ele era um padre, tirava a glória de Deus, muitos professores e teólogos tiravam a glória de Deus, o sistema tirava a glória de Deus. Então ele entendeu, eu vou fixar as minhas 95 teses, eu vou ser uma voz de fato de protesto, e eu vou levantar essa bandeira, glória somente a Deus, glória somente a Deus, porque ele leu, irmãos, Romanos 11:36, e aquilo era vivo, aquilo era pulsante, aquilo queimava em seu coração quando ele lia, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente, amém. Glória a Deus, somente a Deus toda glória, somente a Deus toda honra, porque ele é único, porque a obra, quem começou foi ele, quem sustentou foi ele, quem tem sustentado é ele, e quem haverá de concluir é ele. Por isso, toda glória deve ser dada a Deus. Amém, meus irmãos? Foi isso, né, Lutero? Foi. É? Então, meus irmãos, com isso, com esse breve resumo, a gente pode então concluir. Hoje vemos em nossos dias uma igreja evangélica que tem perdido gradualmente a sua característica herdada da reforma de ser considerada protestante. Hoje, o pecado, os modismos e todo o vento de doutrinas tem entrado na igreja, contribuído para que muitos crentes vivam uma vida distanciada das Escrituras e da presença de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, com isso, o que nós mais precisamos é da presença de Cristo em nossas vidas. E a gente precisa refletir nisso. A única coisa que não pode faltar na nossa vida, irmãos, é a presença de Cristo. Pode faltar dinheiro na sua vida, pode faltar saúde, pode faltar um emprego, pode faltar amigos, pode faltar tudo que você julga importante na sua vida, mas não pode faltar Jesus. Não pode faltar Jesus. Jesus é tudo que a gente precisa. Jesus é tudo que a igreja de hoje precisa. Jesus é aquilo que a igreja reformada de hoje precisa. Hoje, em segundo lugar, hoje nós vemos também com nossos próprios olhos e ouvimos com os nossos próprios ouvidos os absurdos doutrinários e as indulgências gospel, as quais têm sido comercializadas nos templos e na sociedade. Bênçãos compradas, objetos miraculosos, líderes ostentando-se como Deus e mentiras ensinadas como se fossem verdades. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que, de novo, o que nós precisamos é de Cristo. Quer ter bênção na sua vida? Tenha Cristo. Quer vitória na sua vida? Tenha Cristo. Quer direção para a sua vida? Tenha Cristo. Quer ter vitória sobre os inimigos que se levantam contra você? Tenha Cristo.
quer ficar blindado contra o ataque do inimigo na mente e no coração, tenha Cristo. Amém, irmãos? Novamente, o que nós precisamos é de Cristo. Irmãos, quantas vezes as pessoas herdam e trazem para os nossos dias de hoje ainda coisas lá da época que Lutero viveu. Vocês querem ver um exemplo? Quem aqui já passou pela situação ou já ouviu de acontecer uma situação? Chama lá o pastor para orar. Chama lá a irmã abençoada para orar. Chama a missionária para orar. Chama o pastor Glide para orar. Né? A situação está feia, está acontecendo isso. Chama para orar. Né? Meus irmãos, em Cristo, todos nós temos a mesma autoridade. Amém, irmãos? Todos nós temos a mesma autoridade, porque Lutero, meus irmãos, com o sola, somente Cristo, ele trouxe o chamado sacerdócio universal dos crentes, trouxe essa verdade para a gente. Ou seja, todo crente, todo aquele que é justificado pela fé em Cristo, ele pode comparecer diante de Deus, ele pode orar a qualquer momento. Por isso, meus irmãos, que não existe esse tal de oração forte. Eu vou orar na sexta-feira forte, porque fulano de tal vai orar, pastor vai orar, oração forte. Não, irmãos, não existe oração forte. Existe oração com fé e oração sem fé. É isso que existe. Não tem oração forte. É oração com fé e oração sem fé. É oração com entendimento e oração sem entendimento. É isso que existe. A mesma oração do Billy Graham, viu, irmãos? A mesma oração que Billy Graham faz. Nós, orando, Papai do Céu vai ouvir também. Nós precisamos entender isso, irmãos. Todos nós, tendo Cristo, nós somos revestidos de quê? De autoridade. Irmãos, que coisa maravilhosa. Isso associa com o que Lutero ele trouxe nos seus solas. Marcos 16, 17. Né? Ou seja, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Em meu nome, expelirão demônios. Em meu nome, imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão em serpentes. Em meu nome vocês farão tudo isso. Nós temos isso, você tem isso, meus queridos irmãos. A igreja reformada tem isso. Por isso, irmãos, o que nós precisamos é de Cristo. Nós precisamos, irmãos, é de Cristo. E para finalizar, Lutero diz o seguinte: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Essa é a visão e o posicionamento da igreja reformada. A paz, se for possível, mas a verdade a qualquer preço. Amém? Você deseja viver os 5 solas? Então fique de pé e vamos orar. Em nome de Jesus.